Meu nome é Valéria, tenho 42 anos, me cuido, faço caminhadas todas as manhãs e sempre gostei de estar de bem comigo mesma. Tenho curvas que chamam atenção, mas é meu jeito de olhar que costuma prender. Sempre ouvi dizer que carrego um fogo que não está só na pele, mas na forma como entro nos lugares. Eu não me via assim, até aquele dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Não foi planejado, não foi esperado e nem foi em um lugar escondido. Foi em público, no meio da rotina, de um jeito tão inesperado que até hoje, quando fecho os olhos, ainda me pergunto se aquilo realmente aconteceu. Às vezes acho que sonhei, mas a sensação ficou tão viva em mim que não tem como negar. A cena começa comum. Pessoas indo e vindo, barulho de passos, conversas soltas no ar. Eu estava distraída, perdida em pensamentos, até que senti uma presença. Era diferente, como se o ar tivesse mudado. Um frio quente, se é que dá para entender. E quando virei, foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Não era alguém que eu reconhecia de imediato, mas o jeito como se aproximou mexeu comigo. Ombros firmes, olhar que parecia carregar lembranças de muito tempo atrás. Havia algo nele que me fazia sentir um peso leve ao mesmo tempo. Não sei explicar. Só sei que senti uma energia que ninguém mais parecia notar. Minha pele arrepia só de lembrar. Ele não disse nada de imediato, apenas ficou ali, perto, observando. Eu não sabia se olhava para frente, se fingia naturalidade, ou se encarava de volta. Era como se a vida tivesse me pregado uma peça, e eu, sem script, precisei improvisar. E é estranho confessar isso, mas uma parte de mim já estava esperando algo assim acontecer. Não com ele, não daquela forma, mas como se um dia eu tivesse que ser atravessada por uma experiência que me mostraria que eu ainda não tinha visto de tudo. Até hoje não acredito muito bem, porque foi ali, diante de todos, que começou algo que eu nunca mais esqueci. Mas o que aconteceu depois, isso eu só posso contar com calma. Porque o que veio em seguida não foi apenas um encontro, foi o início de algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Ele se aproximou com calma, como quem já sabia o efeito que causava. Falou meu nome, e aquilo me desmontou porque eu não fazia ideia de como ele poderia saber quem eu era. A voz dele tinha um tom grave, sereno, daqueles que parecem atravessar a pele e tocar um lugar escondido dentro da gente. Eu não sabia se recuava ou se me deixava ficar ali, entregue ao que estava acontecendo. Disse que conhecia alguém da minha família e que lembrava de histórias antigas, de quando eu ainda era criança. Isso me deixou ainda mais confusa, porque parecia impossível. E ao mesmo tempo, aquele jeito de falar me fazia sentir que tudo tinha sentido. O mundo ao redor seguiu seu curso, mas eu estava em outra frequência, só conseguia escutar ele. O detalhe mais estranho é que eu não me sentia ameaçada. Pelo contrário, era como se eu estivesse sendo puxada para um lugar seguro, e embora carregasse uma tensão que me arrepiava inteira. Ele falava devagar, mas cada palavra batia em mim como se fosse uma chave abrindo fechaduras antigas. O jeito que ele me olhava não era como os outros. Não havia pressa, não havia cobrança. Era como se me enxergasse de dentro para fora, sem precisar de esforço. Senti minhas mãos suarem, minhas pernas ficarem leves, e a vontade de entender até onde aquilo ia dar só crescia. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Ele comentou algo que me fez perder o chão. Disse que carregava lembranças do meu avô e que por isso sabia muito mais sobre mim do que eu imaginava. Minha cabeça girou. Como assim alguém que eu nunca tinha visto conseguia me atravessar dessa maneira, falando de coisas tão íntimas e familiares? Eu não sabia se aquilo era destino, coincidência ou armadilha. Só sei que estava presa, mas de um jeito doce, impossível de resistir. E enquanto eu tentava me manter firme, percebi que minha vida não seria mais a mesma depois daquele encontro. Mas o que ele revelou depois, aquilo sim me tirou o ar e me fez entender que o acaso nunca entra sozinho. Até hoje eu não consigo acreditar na rapidez com que tudo aconteceu. Era público, pessoas passando de um lado para o outro, mas quando ele colocou os olhos em mim, foi como se o mundo tivesse parado. O jeito dele falar era hipnotizante,
E cada palavra parecia prender meus pensamentos como se não houvesse saída. Eu, que sempre me orgulhei de ser firme, percebi que estava sendo levada por aquele papo envolvente. Ele dizia coisas que pareciam simples, mas cada frase tinha um peso, né? Uma força que me desmontava. Eu não lembro muito bem tudo porque aconteceu tão rápido. O papo dele era tão hipnotizante que quando eu nem percebi, nós já estávamos em um beco ali próximo e então rolou ali mesmo aquilo tudo. Quando ele entrou, foi como uma chave que encontrou a fechadura certa. Abriu algo em mim que estava guardado há muito tempo. A sensação foi imediata, como se eu tivesse esquecido todas as regras. Senti ele atravessando minhas defesas como se fosse água, encontrando caminho na terra seca. Eu só conseguia olhar, ouvir e me deixar guiar. O destino tinha colocado ele ali, na minha frente, e não havia como resistir. Era como se uma estaca firme se fincasse dentro de mim, e de repente eu soubesse que aquele espaço sempre esteve esperando por isso. A respiração falhava e a cabeça girava. A cada instante o papo dele me prendia mais, e a entrega vinha junto. A pressão aumentava, entrando cada vez mais fundo, não no corpo apenas, mas num canto meu que ninguém jamais tinha alcançado. Era como se eu fosse outra, alguém que tinha acabado de ser despertada. E tudo foi rápido, intenso, impossível de controlar. Foi como se ele empurrasse camadas até tocar o núcleo, atravessando tudo o que eu pensei que fosse inquebrável. Uma loucura, uma doideira, algo que não se explica. Eu só sei que aconteceu e ainda me pergunto como deixei aquilo se realizar tão depressa. Respiro fundo e repito para mim mesma: não foi normal. Porque o normal é conhecer, conversar, levar dias, semanas, mas aquilo foi destino, foi intensidade pura, foi entrega, e até hoje eu penso, depois daquele dia, nunca mais fui a mesma. Talvez eu nunca entenda por completo, só sei que aquele beco, aquele papo e aquele homem mudaram tudo em mim.